Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar as análises das minhas partidas de torneios pensados. Essa partida foi a terceira partida do meu primeiro torneio. Eu tava com um ponto, né? Tinha perdido a primeira, ganhado a segunda. E nessa terceira partida eu comecei jogando aqui com E4. Eu já tinha visto algumas partidas do meu adversário, sabia que ele jogava siciliano. Tentei fazer alguma preparação contra ele, que vocês vão ver que acabou não dando tão certo quanto eu queria. Mas enfim, vamos lá. Nessa partida, uma coisa interessante que aconteceu é que eu peguei um trânsito que eu não imaginava, acabei chegando 10 minutos atrasado para a partida. Então, aqui eu já comecei jogando com 10 minutos a menos no relógio. Que acabou ajudando um pouco porque eu joguei mais relaxado, porque se eu perdesse eu já tinha desculpa, né? Não é porque eu cheguei 10 minutos atrasado, né? Já tinha essa desculpa para minha derrota. Então, joguei super relaxado. Ele respondeu com a siciliana, né? Joguei cavalo F3, e jogou com E6. Se você souber o nome dessa siciliana aí, coloca aí nos comentários. E eu joguei com D4, abrindo a siciliana. Você toma D4, cavalo toma D4, A6, impedindo qualquer pull de cavalo ou bispo aqui para B5. E eu joguei com C4, né? Que é o centro Maroxi, né? Que é chamado. Que é bom porque as brancas têm um bom controle aqui da casa D5, né? Impede qualquer jogada D5 aqui das pretas. Mas esse bispo fica um pouco mais preso, né? O bispo de F1. Ele jogou o cavalo F6, atacando o peão de E4, cavalo C3 defendendo, e ele jogou o bispo B4, cravando o cavalo de C3, né? E ameaçando tomar em E3 com o cavalo. E aqui joguei a jogada da minha preparação, né? Joguei cavalo C2, atacando o bispo e criando uma pequena armadilha. Aqui eu poderia jogar com F3 também, eu acho que seria o mais usual nessa posição. Aceitando esses peões dobrados aqui, porque as brancas têm um par de bispos, então vai ter essa vantagem também, apesar dessa desvantagem estática, né, de estrutura. As brancas nessa posição vai ter o par de bispo e tem alguma vantagem dinâmica, né, alguma vantagem de desenvolvimento também, que pode permitir algum ataque, alguma coisa assim. Mas eu joguei cavalo C2, ele jogou bispo toma C3, peão toma C3, e ele jogou dama A5, pressionando o peão de C3. Aqui, esse peão tá no ar, mas ele não pode capturar, digamos assim, porque depois de cavalo E4, a gente joga dama G4, com ataque duplo no peão de G7 e no cavalo de E4. E se ele for ganancioso ainda, for guloso e querer pegar o peão de C3, ele perde uma peça imediatamente depois de dama G7, atacando a torre, e o cavalo ele não vai conseguir defender as duas, né? Depois de torre F8, dama toma o cavalito. Então aqui, se ele tomasse, ele teria que voltar e aceitar a perda do peão, né? E depois de torre F8, por exemplo, poderia jogar com o bispo G5, e se atacasse a dama, simplesmente dama H6, né? E aqui estaria igualada a posição. Mas ele não jogou isso, jogou com dama A5 atacando o peão. E eu joguei com dama D3, defendendo os dois peões ao mesmo tempo, né? E aí, jogou com dama E5, botando pressão no peão de E4, e joguei com F3, dependendo do peão. E aqui vocês podem pausar o vídeo e tentar achar uma boa jogada para as pretas nessa posição. Percebam que o peão de E4 está cravado, né? Ele não pode sair da frente porque o rei estaria em xeque. Então ele jogou com D5, atacando o peão, né? E ele não pode se mexer. Então depois de D toma D5, C toma D5, E toma D5, né? Nessa posição aqui eu não posso capturar com o peão. Aí aqui eu já saí da minha preparação, né? O melhor para mim nessa posição era talvez ter trocado as damas, né? E aceitado ficar com um peão a menos, né? Nessa posição aqui, que depois de bispo A3, pelo menos, eu impeço o roque dele, né? E depois eu posso jogar com bispo D3, roque, e aí tem uma pressão na posição, né? Já que ele não consegue rocar. Mas aqui eu tentei logo jogar com bispo A3, acabei perdendo o peão, né? Fiquei com um peão a menos. Aqui, de vez de simplesmente jogar F toma E4, que talvez fosse melhor, que depois de cavalo toma E4 e roque longo, eu tenho alguma pressão aqui, ameaça de mate, né? Então ainda é uma boa jogada. Mas joguei com dama E3, tentando descravar de volta o peão, né?
Mas aqui ele simplesmente jogou o cavalo D5, atacando a dama e o peão. Peguei meu peão de volta, mas aí ele depois recuperou com o cavalo toma C3, né? E aqui tentei rocar longa ainda. Um momento de cegueira, fiquei meio nervoso nessa hora. Tentei rocar longo, o adversário parou o relógio, chamou o árbitro e eu fui eliminado da partida. Não, brincando, eu só recebi uma advertência e acho que eu perdi um tempo de relógio também. Mas nesse momento, eu já estava com mais tempo do que ele no relógio, né? Apesar da minha preparação não ter sido essas coisas, pelo menos eu botei o cabo para pensar, né? E aqui, depois de ter visto que não dá para rocar longo, eu joguei com o bispo C4. Já mirando no peão, ele defendeu, trocamos, e joguei com o roque, né? Tentando impedir que ele rocasse, e aqui ele também não consegue desenvolver a torre aqui para F8. Né? Aqui, não adianta muito ele tomar esse peão, porque depois de, por exemplo, torre de A é 8, eu pego o peão de volta, né? Ele não vai conseguir defender e eu vou ficar na posição melhor. Por isso que não vale a pena ele tomar esse peão. Aí aquele jogo com cavalo C6, fazendo a coisa certa, né? Desenvolvendo a peça que está faltando e preparando para rocar longo, né? E aqui joguei com o bispo B2, atacando o cavalo e fazendo um raio-x nesse peão de G7 aí, né? Ameaçando tomar também. Aí aquele jogou com o cavalo E2. E aqui talvez o melhor fosse jogar com o bispo H1 simplesmente. Né? Porque ele não... Talvez ele jogasse com E5, pedindo que eu tomasse o peão. Aí aqui eu desenvolveria o cavalo, provavelmente. Mas eu joguei com o bispo F2, tentando atacar o cavalo logo, tentando trazer o rei logo pro centro. Talvez não fosse a melhor opção. E aqui ele jogou um cavalo F4. A ameaça nessa posição é jogar com o cavalo D3, dando um duplo, né, pegando o meu bispo. E aqui eu simplesmente voltei com o rei G1. Era melhor simplesmente ter tomado aqui o peão de volta, né? E depois de torre G8 eu jogo H3, né? E depois de capturar o peão, o bispo, eu pego o cavalo de volta. Né? E aqui eu recuperei o peão nessa posição. Mas eu fiquei com medo disso, eu não vi que... Eu achava que depois de torre eu tiraria o bispo, sei lá, para aqui, e aqui ele capturaria com a torre, né? Eu não vi que eu podia simplesmente fazer uma trocazinha e jogar com esse G3, né? Aí eu joguei G1 e ele rocou. Conseguiu colocar o rei de segurança finalmente. E agora eu tentei jogar com o rei H1, tentando sair de qualquer cheque aqui em E2. Mas não é uma boa jogada, porque provavelmente devia ter só, talvez, desenvolvido a outra torre aqui pra E1, provavelmente. Aí jogou um cavalo D3, atacando o bispo. Voltei o bispo aqui para A3. E ele trocou um par de torres, né? E aqui eu impeço pelo menos que ele coloque a torre aqui e troque as duas torres, né? Porque ele tem um peão a mais, tem vantagem, né? Tem essa vantagem de um peão não querer trocar muitas peças. Ele jogou com B5, ameaçando jogar com B4. E basicamente prendendo meu bispo. Então eu tirei o bispo para D6. Por exemplo, se eu jogasse, sei lá, com o cavalo E5, ele jogava aqui e forçava a troca também, né? Não perderia o bispo, mas forçava a troca de peças, que era o que eu não estava procurando na posição. Enfim, joguei com o bispo D6, fugindo. Jogo com E5. Não acho que seja uma jogada tão boa. Mas realmente coloca menos casas pro meu bispo, de fato. E aqui eu fiz uma coisa que a gente sempre tem que ter na posição, que é tentar melhorar as peças. Né? Esse meu cavalo aqui ele tá muito peba, muito ruim. Então eu tentei desenvolver ele aqui, pensando aqui em botar em D5 ou em F5. Jogou com G6, impedindo que meu cavalo fosse para F5, mas aí eu coloquei ele em D5, né? Já fica uma peça bem mais ativa do que ele estava aqui em C2. Ele jogou com torre D8, atacando meu bispo. E aqui, talvez o melhor fosse, sei lá, tirar o bispo aqui para C7. E aqui ele não pode nem jogar a torre. Não, na verdade ele pode.
Aqui ele pode até jogar, mas aqui eu volto, né? Não tem essa possibilidade, não pode tirar esse cavalo daqui, porque tem esse duplo aqui para ele ficar de olho, né? E aqui se ele jogasse torre D6, aí sim ele levava o duplo, né? Mas enfim, ele jogou torre C8, quer dizer, eu joguei torre F6 defendendo o bispo assim lateralmente, mas é uma jogada um pouco perigosa, porque se ele conseguir afastar minha torre daqui eu perco o bispo, né? Ele jogou o cavalo F4, propondo uma troca de cavalos. E aqui joguei com G3. Não é que eu... se eu tomasse, tentasse ganhar um peão, né? Aí eu levava o checkmate, né? Então eu não podia fazer isso. Tentei simplesmente tirar o cavalo daqui. Ele tomou, eu tomei. Tirando o cavalo daqui, né? Atacando o cavalo dele e ficando com esse peão passado. Só que por algum motivo, né, que eu acho que o melhor pra ele era, sei lá, tirar do cavalo aqui pra D4, talvez. Depois de bispo toma, jogar com torre D5, ele não estaria com peão a mais, né? Mas aqui por algum motivo ele já estava um pouco apurado no tempo, né? Jogou com rei G7 atacando a torre. E aí eu respondi com torre E6 atacando o peão, né? E aqui ele tem o cavalo e o peão atacados. E aqui ele tentou insistir em atacar a minha torre, né? Mas a minha torre está defendida. E aqui nessa situação eu joguei com o bispo C7 atacando a torre dele, né? E agora é atacando a torre e abrindo descoberta aqui contra o cavalo. Então ele vai ter que sacrificar alguma coisa aí. E aqui ele acabou tendo que capturar o peão em D5, né? E aí eu tomei o cavalo e fiquei com uma peça a mais, apesar com 2 peões a menos. Né? Aqui eu acho que não tinha muita escolha não. Se ele tirasse a torre, eu podia até trocar. E depois tomar o cavalo também, né? Ficava nessa posição bastante ganha. Mais ganha do que a anterior, né? E que ele tomou, eu tomei. Deu esse cheque. E aqui ele conseguiu 3 peões pela peça, né? Depois de bispo tomar 5, 2 peões a mais, né? 2 peões passados. Apesar de eu estar com uma peça a mais, eu tô com 2 peões a menos, então assim... As brancas têm vantagem, estão provavelmente ganhas, mas não é tão fácil assim converter, né? Essa é a vantagem. Dava pra ter convertido, mas não fiz. Ele jogou com A5. Dei esse cheque aqui só pra tirar mais o tempo dele também, né? Jogou com rei E7 e joguei com torre A6, ameaçando já... Não essa, mas talvez aqui bispo C7, né? Ele jogou com B4. E aqui ele deixa passar uma tática que me faz ganhar o peão. Tenta pausar o vídeo e achar a tática. Pronto, nessa situação, joguei com bispo D6 cheque, né? Esse peão aqui de A5 ele tá cravado. Então, no momento que ele tira e eu capturo, ele não pode tomar porque perde a torre, né? Então, aqui ele jogou torre e tomou H2 e aí tomei em A5, né? E agora ficou só um peão a mais. Né? Só que eu tenho que tomar cuidado pra não trocar essas torres, né? Se eu trocar essas torres fica um pouco mais difícil de ganhar, pode ser que ele consiga algum empate. Principalmente se ele conseguir trocar esses peões, né? Eu tenho que manter esse peão vivo e evitar essa troca de torres no momento. Eu jogo com rei E6, dei outros chequitos nele aqui só pra dar o cheque mesmo. Eu joguei com torre G5, né? Impedindo que ele avançasse essa torre aqui. Eu jogo com torre B2, ameaçando o bispo. Joguei de torre G4, defendendo. E aí voltou a jogar com torre H2. Aqui, provavelmente a melhor jogada era jogar simplesmente torre H4. E nessa situação de troca, eu consigo ganhar, né? Se ele jogar H5, ameaçando tentar trocar os peões, eu posso simplesmente jogar
bispo F8, atacando o peão. E se ele avançar o peão, eu avanço com o rei e venho e tomo os peões, né? E um detalhe importante é que a ponta do tabuleiro está na cor do meu bispo, né? Então mesmo que ele coloque o rei bem aqui para defender, eu consigo promover esse peão. Então isso é um conceito importante. Se você tiver um peão de torre e um bispo da cor da casa de promoção, você consegue promover esse peão de torre, né? Se fosse um bispo de casas claras, eu não conseguiria e não poderia ter esse plano, certo? Mas eu não tinha esse conhecimento de final na época, nem nada, então evitei a troca de torre, simplesmente. Aqui provavelmente seria a jogada de melhor técnica mesmo, né? E, avançando um pouco aqui, que a partida é bastante longa, eu acabei... Eu tinha muita chance de fazer essa troca, né? Vocês podiam ver que eu podia ter feito há muito tempo. Mas eu acabei deixando ele igualar a posição. Nessa situação aqui, acabei deixando ele tomar o peão, né? Evitei a troca. E chegamos nesse final de torre e bispo contra torre, né? Que na época eu não sabia se era empate ou se era ganho para as brancas, né? Então simplesmente tentei ganhar esse final. Se você for ver na teoria, é um final de empate. É um final de empate, mas é um empate que não é muito fácil, certo? As pretas precisam ser bastante precisos para poder defender nesse final. Então, basicamente, o objetivo das brancas é levar o rei preto para um dos cantos do tabuleiro e dar um matezinho de torre, né? Esse é o objetivo das brancas. As pretas, para fugir desse final, para fugir desse mate, é basicamente tentar manter o rei do centro, deixar a torre bastante ativa para evitar levar esse sistema de mate, certo? E aqui, esse final se prolongou por muitos lances, enquanto eu tentava levar esse rei para a periferia. E aqui tudo empatado ainda, certo? Uma posição bem empate, não sabia muito o que fazer. Aqui, por exemplo, o melhor é ter vindo talvez aqui pra F5, sabe? Pequenas impressões que foram facilitando minha vinda. Ele veio para E7, fui atrás da torre dele, botei esse bispo aqui para D4 para facilitar a passagem do meu rei, ó. Eu vou colocando o bispo... Opa! Eu vou colocando o bispo tampando aqui, né? E chegou finalmente o lance que eu consegui colocar o rei dele para a periferia. Periferia do tabuleiro. E aqui as pretas têm 3 lances possíveis, né? Aí jogam as pretas e perdem. Descubram qual lance que perde imediatamente. Certo? 2 lances, continua empate. Aqui meu adversário jogou rei E8 e me deu a chance de vitória imediata, basicamente. Né? Se ele jogasse... Se ele jogasse, por exemplo, rei F8, em que eu poderia dar cheque à vontade, e se ele simplesmente ficasse aqui em G8, eu não tinha o que fazer, né? Porque se eu tento chegar perto, ele pode defender simplesmente com torre A4, né? Ameaçando vir pra cá. E aqui eu não consigo dar mate, né? Ele vai e volta, e eu não consigo fazer nada, simplesmente vai repetir, né? Aqui posso ameaçar um descoberto, mas aqui ele joga torre G4 cheque e toma a torre de volta, né? E se ficar só o bispo não dá mate, né? E se jogasse rei G8 direto, também não conseguia pelo mesmo motivo. Aqui eu poderia estar progredindo, mas ele podia dar esses cheques por trás e aí eu não conseguiria dar esse mate. Mas aqui ele jogou rei E8. Aí pausa o vídeo e tenta achar o lance que vence para as brancas nessa posição. Aqui um detalhe importante é que meu adversário estava com poucos segundos no relógio, já fazia muitos lances. Eu acho que ele estava com 30 lances, com cerca de 30 segundos no relógio. Então é uma coisa que na pressão de tempo é difícil você calcular. Né? Então é importante sempre tentar manejar o tempo direitinho. Aqui eu estava com bastante tempo ainda no relógio, eu estava com mais de 10 minutos no relógio. Então, e ainda estava jogando rápido tentando botar pressão nele, né? Acho que um erro meu foi no começo, quando ainda tinha o peão, não ter parado mais para calcular e conseguia converter o jogo, né? Aqui se ele tivesse calculado direitinho, teria sido empate, né?
Mas aqui jogou torre E8. E eu joguei rei E6. E as pretas não conseguem parar o mate. Perceba que o bispo, ele cobre essas duas casas aqui de fuga, né? Enquanto o rei cobre essas. Então mesmo se o rei fizer qualquer movimento, ele leva mate com... leva mate com torre H8, né? E a outra coisa é que esse bispo atrás do rei protege desses cheques, né? Fica essa proteção e então leva mate do mesmo jeito. E no jogo, o adversário jogou torre A6 e eu joguei bispo E6, né? E aqui ele não tem mais lances, né? Qualquer lance de rei leva mate. Quer dizer, só tem um lance de rei, esse leva mate, né? Porque o bispo protege essa casa. E qualquer outro lance de torre leva mate também, né? Que o máximo que ele pode fazer é tomar e prolongar um pouco o mate, mas eu consigo dar mate de torre, né? Então, nessa posição, meu adversário abandonou. E fiquei bastante alegre, né? Consegui ganhar uma segunda partida seguida, né? Tava com 2 de 3. E é isso aí. Achou algum furo no vídeo? Coloca aí nos comentários, viu? A análise minha em parte as análises da época, né? Em parte foi feito com o computador também, mas assim, né, eu não analisei tudo com o computador, muitas coisas vêm da minha própria cabeça, então é bem provável que você consiga achar algum furo, então fica aí o desafio também. E é isso, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima!